Senhor, sim. Ele, quem entra na presença dele, ele abate. Mas aqui Baal não faz nada, porque Baal é apenas uma estrutura. Baal não faz nada, pois não pode se mexer, não pode se defender. Aleluia. Aleluia. Então Gideão, o Senhor falou que era ele que ia libertar aquele povo. Então Gideão, ainda não acreditando, ainda meio incrédulo, que era ele que ia libertar aquele povo, pede para o Senhor um sinal. Aleluia. 16. Aleluia. Disse Deus: quero saber libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão se levantou bem cedo, e ali quando chegou naquele lugar em qual ele falou para o Senhor, chegou e torceu a lã, a qual encheu a vasilha cheia de água. Então Gideão às vezes o Senhor, mas eu vou fazer, mas não acenda a tua ira contra mim não, Senhor. Não acenda a tua ira não. Eu vou pedir mais uma coisa, Senhor, que agora chova somente ao redor e que a lã fica seca. Eu acho que o Senhor olhou para Gideão e aleluia! Falou, só isso que você está me pedindo? Então eu vou fazer. Então, de manhã ele chega lá, quando ele vai chegando lá, ele reconhece que quando chega, a lã estava seca e ao volta só estava água. Então ele reconheceu ali, ele se preparou então para juntar o seu povo para guerrear. Então ele fala do Senhor, fala que ele chegou junto à fonte de Herodes, ao pé do acampamento dos midianitas, estava a morte deles. Mas o Senhor mais uma vez chega a Gideão e fala: Gideão, ai tem gente demais, para que não se orgulhem falando que minha mão os livrou, que os covardes e os medrosos voltem. A palavra do Senhor, ele não escolhe nenhum covarde para os seus guerreiros. Eles escolhem homens cheios, mulheres cheias, com tochas e cântaros, para fazer a sua obra. Amém. Ele não unge cabeça errada, mas ele também não chama homem frouxo. Meu Deus. Ele não chama mulher frouxa, a qual tem medo de ir para guerra. Ele chama valentes, guerreiros, a qual não pode ser somente 300, mas são 300 guerreiros, 300 que têm tocha em suas mãos, 300 guiados pelo Senhor, a qual vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Os covardes que estavam ali foram-se embora e ficaram apenas 10.000. E o Senhor fala mais uma vez a Gideão: ainda tem muita gente nesse exército. O Senhor sabia que ali ainda tinha medrosos. Deus sabia que ali ainda não tinha gente que não estava pronto para a batalha. É verdade. Então ele fala a Gideão: te darei uma estratégia, vai descer até a água, e aquele que beber a água lambendo como se fosse um cachorro, e aqueles que se ajoelhassem para o bebê, era o número dos que levam a mão dos midianitas. Mas aquele que se ajoelhasse como um cachorro para beber, perdendo a sua atenção, este contigo não irá. E o Senhor então, nesta estratégia que deu para Gideão, somente 300 foram selecionados, mas eram 300 guerreiros, 300 com tochas, 300 que tinham coragem de colocar a mão no arado do Senhor e não olhar para trás, aqueles que não se importavam com o número e nem quantidade, mas sabia que quem estava com ele era o Senhor, o Rei dos Reis, o general do general, que Apocalipse nenhum capítulo mostra o Senhor perdendo nenhuma batalha. Eita Deus! A palavra do Senhor não mostra Jesus como derrotado, mas sim como general dos exércitos. Aquele não perde nenhuma batalha. E ali ele bota essa estratégia de Gideão. E aqueles que descessem, perdendo a atenção, aqueles que não vigiassem, não iriam para a guerra, pois o Senhor só chama aqueles que vigiam. A palavra do Senhor fala: vigiar e orar. Por quê? Porque aqueles que às vezes estavam se ajoelhando ali, perderam a atenção para beber a água,
Às vezes poderia ter algum soldado dos midianitas ali, Sim. observando, e poderia atacar. Mas aquele que estava levando a água até a boca, Eita! para o lado, olhando Oh, e vendo que o Senhor estava dando glória! estratégia, expirar. Nós temos que prestar atenção em todo o tempo. Nós temos que vigiar, não perdendo a fé, nem perdendo o foco. Nós temos que estar em sentinela em todo o tempo, pois o inimigo não brinca de ser inimigo, e não podemos brincar com a nossa alma, pois o inferno é verdadeiro e o céu também é verdadeiro. Oh, Jesus! O inferno não foi feito para nós, mas sim para os outros anjos, os anjos de Satanás e a ele. O inferno foi feito para aqueles que não se arrependeram. Mas você está tendo hoje o privilégio de conhecer a palavra do Senhor. Agora você está tendo o privilégio de estar escutando o que o Senhor está falando. Senhor. E nós temos que vigiar. E a palavra do Senhor fala aqui que temos que vigiar, pois nós sabemos aonde está o inimigo. O inimigo às vezes está à nossa espreita, esperando apenas um passo para cair. Eita! Ele é quem te oferece o prato. Oh, meu O inimigo Deus! te oferece o prato e fala para você que o arrependimento é fácil. Vai, peca aí. É fácil. É só você pedir perdão. Mas a partir do momento que você pega aquele prato e peca, quando você pode prestar atenção que quando você for ajoelhar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor, Ele vai ser o primeiro que vai te acusar, ué? Você vai pedir perdão ao Senhor? Sendo que foi você que pecou? Ele torna o arrependimento fácil e mesmo ao mesmo tempo impossível. Então não devemos aceitar o prato que o diabo tem a oferecer. O diabo ele vai oferecer pratos. Ele não vai oferecer coisa ruim para nós não. Porque se oferecer coisa ruim, certamente ele sabe que a gente não vai querer. Vigia crente! A gente não vai querer. Mas se ele vai Vigia crente! boa, a qual os nossos olhos almejam, a gente Oh, vai querer. aleluia! A gente não pode pegar este prato, pois ele faz o arrependimento fácil e ao mesmo tempo difícil. Ele que é o nosso acusador. Quando a gente dobra os nossos joelhos, ele vai ser o primeiro que vai nos acusar. Ele vai estar lá para nos acusar do que nós fez. Então temos que vigiar. Em todo o tempo temos que vigiar, pois não sabemos a hora nem o dia da volta de Jesus. Nem os anjos, ninguém na terra sabe a hora, senão o Senhor. Então temos que vigiar todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que vigiar. Aleluia. Então, Gideão foi selecionado somente 300 para ir para a guerra junto com Gideão, mas eram 300 soldados corajosos. Os covardes foram embora, aqueles que não vigiaram também foram embora, e ficaram somente 300. Aleluia. E outra a palavra do Senhor fala que o exército dos midianitas era como a areia da praia, numerosos. O número não podia se contar, o tanto de gente que era naquele exército. A gente parece para nós um exército com muita gente, somente com 300. Quem é esse? Quem é este que vai para a guerra somente com 300? Em vista de tantos que estão aí. Mas o Senhor viu que Gideão ainda estava um pouco com medo. Viu que Gideão às vezes olhou para aquele povo todo. Mas Senhor, olha o tamanho desse exército. Somente com 300, Senhor. Mas ele confiou. E o Senhor, sabendo que ele estava com medo ainda, ele manda descer até o acampamento dos midianitas. A qual, quando ele chega lá com um dos seus servos, ele escuta um sonho de um dos soldados, e tinha 2 soldados conversando, a qual um dos soldados fala: tive um sonho, disse ele, um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Deus
entregou os Ei, amados, aleluia! na mão dele. É verdade, E quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus e voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas na mão de vocês. O Senhor conhece os nossos corações. Oh, Deus! O Senhor conhece quando a gente ainda está meio incrédulo, quando Ele manda alguma coisa. Então Ele usa um dos seus servos, às vezes até em música. Às vezes você chega aqui pedindo para o Senhor, fala comigo. E o Senhor fala com você através de hinos. O Senhor fala com você através da palavra. E o Senhor falou aqui com Gideão através daqueles soldados. Reparamos aqui que Gideão estava com medo. Ali estava um pouco incrédulo. Mas quando escutou o sonho daquele soldado, criou coragem. Eita! Porque ele falou, verdadeiramente essa interpretação não é nada mais nem nada menos do que a espada de Gideão. E ele escutando falou, então é para mim ir para a guerra, é para mim pelejar mesmo. Então eu vou para a guerra pelejar. Então ele ajuda o seu povo e arruma de estratégia com tochas, cântaros e buzinas. E ajuda aquele povo ao redor do acampamento dos midianitas. Os midianitas tinham uma crença a qual eles acreditavam que os mortos ressuscitavam. Eles acreditavam que os soldados, que aqueles que eles tinham matado, voltavam. E voltavam com olhos de fogo e tocando buzinas. E com muito barulho eles voltavam. Eita! Então olha só a estratégia que o Senhor deu a Gideão. O Senhor deu a Gideão tochas, buzinas e cântaros. E rodeando então aquele povo, então Gideão, inspirado muito do Senhor, falou, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Então ele cerca aquele lugar, e a palavra do Senhor fala que depois das meia-noites, desceram todos juntos, começaram a tocar suas buzinas, cantaram seus cântaros. E ali, os midianitas, quando olharam, aquilo devem ter pensado, meu Deus, os mortos ressuscitaram. Aí agora o que nós vamos fazer? Para onde é que nós vamos correr? E escutaram, Deus sabe o barulho que eles escutaram lá. Eita! Olha, as chamas de fogo, os olhos deles estão de fogo. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Para onde é que nós vamos correr agora? E a palavra do Senhor fala que eles mesmos começaram a se ferir. Eles mesmos começaram a se matar. E a vitória precisou pegar a espada. Gideão não precisou ir na batalha ferir os soldados, porque a estratégia não é do homem, a estratégia é do Senhor. Quem dá a estratégia, a vitória é certa. Quando Ele te chama, Ele não erra. Não adianta você querer falar que não sabe pregar, não adianta você querer falar que não sabe cantar, pois a estratégia não é sua, a estratégia é de Deus. E a palavra do Senhor, em Gênesis e Apocalipse, não fala em nenhum momento que o Senhor perdeu sequer uma batalha. O Senhor pode ter chegado até depois, mas deu a vitória. Aquele que não perde a fé no Senhor, aquele que confia no Senhor, verdadeiramente o Senhor exalta. Você está confiando verdadeiramente em mim? Será que vocês estão confiando no Senhor, a qual Ele tem chamado